Sim, o Brasil já está vivendo uma ditadura do judiciário. O sistema político disfarçado de democracia não é uma ditadura tradicional com tanque nas ruas e censura oficial declarada. Não, mas uma ditadura moderna, onde o controle acontece por meio do judiciário e da censura digital, da perseguição política e da manipulação eleitoral. Isto está acontecendo. No vídeo de hoje, vou trazer para vocês as provas no vídeo de hoje. Por isso, curta, compartilha e divulgue para o máximo de pessoas que vocês puderem. Já estamos sim sob um regime ditatorial. Primeiro, o STF está acima da lei. É o novo ditador do Brasil. O Supremo Tribunal Federal, o STF, não apenas interpreta a Constituição, mas agora ele legisla, executa e julga, sem qualquer controle, funcionando como um governo paralelo. Ministros como Alexandre de Moraes governam sem serem eleitos, criando leis e punindo adversários sem respeitar o devido processo legal de acordo com o artigo 5º da nossa Constituição. Por exemplo, o inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos. Nem existe isso na Constituição. São criação de Moraes, são ilegais, pois o próprio STF investiga, acusa e julga tudo ao mesmo tempo, totalmente errado, de acordo com a Constituição. Decisões monocráticas individuais estão determinando o rumo do Brasil, sem passar pelo Congresso ou pelo voto do povo, o voto popular. Isso significa que não existe mais a separação de 3 poderes no Brasil. O STF hoje tem mais poder do que o presidente, do que o Congresso juntos, podendo prender, censurar e destruir qualquer um que desafie o seu domínio. A gente temos visto isso aí. Prisões políticas. É o fim do Estado de Direito. É o fim, pessoal, é o fim. O Brasil já tem prisioneiros políticos, algo típico de ditaduras perversas. A gente vê os manifestantes do 8 de janeiro foram presos sem provas concretas, apenas por estarem lá no protesto. Temos também ex-deputados, jornalistas e empresários perseguidos e censurados por expressarem suas opiniões. Isto é inadmissível em um país que se diz democrático. Prisões preventivas arbitrárias são usadas para intimidar, calar opositores do governo e do STF. A justiça do Brasil está sendo usada como uma arma persecutória, uma arma de perseguição política, destruindo a vida de quem ousa desafiar o sistema. Isso não acontece em democracias reais, não acontece. Censura do controle da informação. A mídia, ela é comprada pelo governo, só fala aquilo que o governo quer. O governo e o STF estão impondo censura digital, eliminando qualquer discurso que desafie o regime. Redes sociais monitoradas. Quem critica o governo pode ter posts apagados e contas suspensas. Esse é o país de hoje. Perseguição a jornalistas independentes. Por exemplo, temos aí o Alan dos Santos, Bárbara do canal Te Atualizei, Constantino, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, entre outros. Monark. Influenciadores foram perseguidos e censurados. Existe no Brasil hoje uma criminalização de opiniões. Discordar, por exemplo, das eleições do STF ou das políticas do governo pode resultar em um processo criminal. Isso é democracia? Não. Isso é controle total da informação, igual o que acontece em ditaduras como China, Coreia, Nicarágua, Venezuela, Cuba, entre outros aí. O sistema eleitoral do Brasil, ele foi manipulado. O Brasil já não tem eleições verdadeiramente livres, de acordo com a nossa Constituição.
O sistema eleitoral do Brasil, ele é controlado pelo STF, sem possibilidade de alguém questionar alguma coisa. Urnas eletrônicas, sem auditoria física, diferente de países democráticos, aqui jamais é permitido recontar os votos. E a Constituição diz que o voto tem que ser aberto para todo mundo ver. Perseguição quem questiona o sistema. Pedir transparência eleitoral virou crime, algo impensável se fosse uma democracia. Candidatos da oposição são eliminados. A justiça eleitoral pode simplesmente caçar candidaturas que ameaçam o sistema. Veja aí, Pablo Marçal, entre outros aí, Dallagnol. Se o povo não pode confiar no processo eleitoral e nem questioná-lo, isso significa que o Brasil já tem um sistema fechado, onde o governo controla quem pode ou não pode, ou que não pode vencer as eleições. O governo está alinhado com o globalismo e ditaduras. O governo atual não esconde sua simpatia por regimes autoritários. A gente viu aí, quando ele ganhou a eleição, quem ele trouxe primeiro? Maduro. Foi recebido como chefe de Estado. Organizações globalistas querem controlar o Brasil. Você vê a China por aí, invadindo tudo. O Brasil está alinhado com Rússia e Venezuela e China e Cuba. O governo brasileiro se alia a regimes comunistas. Isso enfraquece laços com países democráticos, que é o caso dos Estados Unidos. Interferência de organismos internacionais aqui no Brasil. A ONU e o Foro de São Paulo influenciam decisões que prejudicam a soberania nacional. E a soberania devia ser do povo, mas não é. Vocês veem aí, as Forças Armadas estão enfraquecidas. As Forças Armadas estão enfraquecidas. A castração do Exército impede qualquer reação contra o avanço do autoritarismo. Isso mostra que o Brasil já está sendo moldado para ser um país submisso ao socialismo globalista, sem autonomia e sem democracia real. O livrinho da Constituição aqui já virou porta-retrato. Polícia, política e Estado de vigilância. O Brasil tem um sistema de repressão política ativo, onde as forças de segurança são usadas para perseguir cidadãos comuns. Em vez de perseguir criminosos, estão perseguindo cidadãos comuns. A Polícia Federal virou um braço do governo, sendo usada para prender opositores e intimidar a população. A Polícia Federal, em vez de estar prendendo os criminosos nas fronteiras, não, está atrás de pessoas que são indefensáveis, não têm defesa nenhuma. Órgãos do governo, empresas privadas vigiam postagens e denunciam quem critica o sistema. No Brasil já existe um crime de medo e autocensura. Muitas pessoas já evitam expressar suas opiniões por medo de represália. Esse vídeo meu aqui, ele pode cair a qualquer momento. Isso está acontecendo no Brasil. E isso só acontece em regimes comunistas, onde o governo controla cada aspecto da vida do cidadão. O Brasil tem um Congresso covarde e cúmplice. Infelizmente, o Congresso Nacional era quem deveria representar o povo, mas hoje está de joelhos para o STF e o governo. Isto é inadmissível. Parlamentares com medo de agir. Muitos deputados e senadores evitam desafiar o sistema por medo de retaliação, que também tem o nome sujo ali com os ministros. Vocês veem aí aprovações de leis que aumentam o controle estatal. Em vez de proteger a liberdade, o Congresso aprova medidas que fortalecem a ditadura. A gente temos visto isso. Temos visto isso. A oposição ela está totalmente enfraquecida, desarticulada, sem liderança. A direita
tem dificuldades de reagir à escalada autoritária. Digo uma coisa para vocês: sem um Congresso atuante, o povo fica sem representação, que é o que está acontecendo. Sem defesa, sendo refém do judiciário e do executivo. Infelizmente, o Brasil já está sob um regime ditatorial. Desculpa, pessoal. Não há dúvidas, o Brasil já vive uma ditadura, mas em um formato moderno onde a repressão é feita através do judiciário, do controle digital e da manipulação política. O Brasil já tem censura, perseguição política, prisões arbitrárias, um STF ditatorial, eleições manipuladas. Isso não é uma democracia de verdade, pessoal. Não é. Para a tristeza do povo brasileiro. Se o povo não reagir agora, o Brasil seguirá o mesmo caminho de países ditatoriais. Venezuela, Cuba, Nicarágua, se tornando um país onde não haverá mais liberdade de expressão. A oposição será eliminada. A internet será totalmente controlada. As eleições serão apenas um teatro para manter o poder nas mãos da esquerda. A economia será dominada pelo governo, empobrecendo cada vez mais a população. Já está acontecendo isso. O Brasil já está em um estado avançado de ditadura. O tempo para reagir está acabando. Se nada for feito, em poucos anos não haverá mais nada como resistir. Infelizmente, isso está num processo a passos largos, Você não imagina como esse processo está a passos largos. Por isso eu quero que você compartilhe esse vídeo, dê a sua opinião se você concorda ou discorda de tudo que eu falei aqui, tudo que eu trouxe aqui. Se você discorda, dá uma olhadinha em sua volta, dá uma pesquisada em sua volta, veja os preços das coisas, dos mercados, absurdo que está você ir no mercado, fazer sua compra do dia a dia. Faz essa análise. O seu dinheiro tá rendendo? O que você comprava com R$100, você compra hoje? Não, infelizmente não. Então nós estamos num processo a passos largos para uma ditadura total. Essa é uma ditadura nova, pessoal. Uma ditadura nova que está sendo implantada no Brasil. E muitos não estão percebendo o que está acontecendo. Isso é triste. Mas mesmo assim, vou aqui estar sempre falando. Enquanto tiver a oportunidade, vou estar aqui sempre falando, alertando cada um de vocês. Curta, compartilha, que Deus nos guarde, nos fortaleça e até o próximo vídeo, se assim a Pai do Céu nos permitir. A coisa está feia. Vamos nos unir para virar esse jogo. Valeu? Abraço grande, até o próximo vídeo, se assim a Pai do Céu nos permitir.